como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O mensalão não impediu a reeleição do ex-presidente Lula em 2006, assim como também não embaralhou a eleição da presidente Dilma em 2010. Mas e agora? Com ex-integrantes da cúpula do PT atrás das grades, mesmo que as penas a serem cumpridas sejam inicialmente em regime semiaberto. Isso vai pesar, e de que maneira, na eleição de 2014? E o outro lado da moeda. Os petistas cobram a abertura do processo do chamado Mensalão Tucano, envolvendo o governo de Eduardo Azeredo em Minas. No contra-ataque, os tucanos, liderados pelo senador Aécio Neves, acusam os petistas de tentarem reeditar o escândalo dos aloprados, como é chamada a suposta encomenda de um dossiê falso contra o então candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, nas eleições de 2006. Para debater mensalão e mensalinho, ataques e contra-ataques, Cena Política convidou Rudá Risse, sociólogo e cientista político, autor do livro Lulismo, da era dos movimentos sociais à ascensão da nova classe média brasileira, doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, professor da PUC-MG, diretor do Instituto Cultiva, é integrante do Observatório Internacional da Democracia. E os jornalistas também convidados, Carla Clift, editora de política do jornal O Tempo, desde 2007, onde também foi repórter. Antes, repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Inconfidência. Já foi coordenadora de comunicação de Contagem. E Fabiano Frade atuou como repórter na Agência de Notícias do Governo e na TV Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho. Foi apresentador aqui da BH News TV. Atualmente é âncora do jornalismo da Rádio Band News Belo Horizonte. Rudá, mensalão, mensalinho, esse debate foi artificial, foi etéreo nas outras eleições, foi algo que não pesou. Mas agora tem prisão, mesmo que seja semi-aberta, tem a forte cúpula de então do PT presa, com muita polêmica. Desta vez, mensalão, mensalinho vão pesar, vão importar na eleição? Bom, Carlos, antes de mais nada, só fazer uma pequena correção. Eu fui professor da PUC e me afastei em função das atividades que eu vinha desenvolvendo além da PUC, mas nem corrija isso, porque na verdade eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dos quadros, né, do quadro docente da PUC. E eu gostaria até de ter continuado. Você não está, né? Mas... eu sou, mas não estou. Mas é o seguinte, Carlos, em primeiro lugar, eu acho que na verdade você colocou a pauta. O que nós temos de diferente? É que uma coisa é você acompanhar um debate do Supremo Tribunal Federal entre ministros muito técnicos, né? E durante um tempo muito grande. Ou seja, o impacto sobre a tua... opinião, formação de opinião sobre aquele assunto, ela vai se arrastando e ela vai se desgastando. A outra coisa é quando você tem dirigentes atrás das grades, aparecendo presos e assim por diante. O impacto é muito maior. É o fato e a foto, né? Muitas vezes importa muito mais, é uma regra do jornalismo, o fato e a foto. E é isso mesmo, quer dizer, agora não tem mais como negar. Você pode até discutir se o julgamento foi correto ou não, mas agora eles estão presos. Essa é uma situação. Porém, eu acho que o impacto eleitoral vai ser quase nulo, apesar dessa situação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a ofensiva do PT, logo depois da prisão, foi algo que só remonta à militância dos anos 80, que era uma militância do partido contra tudo e contra todos, era o patinho feio, o outsider do sistema partidário, e cada vez que eram atacados, e eram sempre atacados, eles iam com mais força a ponto daqueles que os atacavam começar a se sentir mal com aquela situação e recuar.
E, além do mais, havia sempre a ameaça de sair na rua, de ter a base da sociedade junto. Eu vi de novo, logo depois, no mesmo dia da prisão, nas redes sociais em especial, uma mobilização muito bem articulada e uma ofensiva a ponto da voz oposicionista, que teria tudo para aproveitar aquele momento da prisão, ficar calada. Quer dizer que a prisão de mensaleiros reativou aquela militância ferrenha do PT. E chegou um momento que é típico dos anos 80, da ação do PT, eles começaram a colocar juristas nos blogs e sites vinculados ao PT, que não são poucos. Eles começaram a colocar a fala de juristas atacando Joaquim Barbosa, depois a Associação de Magistrado, ou seja, foi criando uma onda gigantesca, até que, em determinado momento, o Zé Dirceu aparece com um emprego num hotel quase 10 vezes mais, numa função cujo valor é 10 vezes menos do que ele ganharia. Aí, a partir daí, a situação fica um pouco difícil. 10 vezes mais, né? Ele vai ganhar 10 vezes mais do que a média da chefe dele no mesmo hotel, né, de salário dela. Mas, de qualquer maneira, essa é uma situação que inverte um pouco o clima, mas até então estava numa ofensiva muito grande do PT. E tem um outro elemento fundamental, que são as manifestações de rua. O que tem a ver as manifestações de junho de 2013 com as eleições de 2014? Tem a ver que, quando a população saiu na rua, de alguma maneira ela dialogava por incrível que pareça, de uma maneira muito torta, dialogava com o sistema partidário. Quando eu pego e falo, eu quero uma saúde padrão FIFA, quando você fala isso, você está falando para o interlocutor. De alguma maneira, alguma esperança. O que aconteceu? O campo político institucional simplesmente virou as costas para esses manifestantes. A leitura que eu faço é a seguinte: você, nesse primeiro momento da população na rua, que olha de novo para o campo institucional, o impacto, vamos dizer assim, do ponto de vista eleitoral, é a queda de popularidade e intenção de voto da Dilma Rousseff, de todos os políticos do país. Mas, justamente porque o campo político institucional não respondeu, nos meses seguintes a Dilma recupera, a ponto de, no final de 2013, se a eleição fosse em 2013, ela ganharia no primeiro turno. Ou seja, o que isso significa? Duas coisas: que a popularidade da Dilma ela é muito frágil, quer dizer, não existe uma fidelidade do eleitor que seja consistente, mas, em segundo lugar, o eleitor voltou à posição anterior das manifestações de junho, que é tipicamente cínica. Ou seja, eu voto porque eu sou obrigado, mas então vou ver qual é que me traz mais vantagem. Você é um especialista em lulismo. Até mostrei o teu livro aqui, cujo título principal é Lulismo. Essa cimentação, esse arcabouço de tudo que está acontecendo aí está cimentado naturalmente no lulismo. Parece que, de uma certa maneira, é inabalável. Principalmente por causa da oposição. A oposição do Brasil é absolutamente incompetente. Ela não consegue, primeiro, ela não consegue fazer um diagnóstico correto do Brasil. Vocês veem que o discurso, vamos dizer assim, dos candidatos de oposição de origem, ou seja, não são aqueles que eram do campo do lulismo que vieram para a oposição. Aqueles que desde sempre são da oposição, o discurso é passadista. Eles defendem privatização, que é uma pauta absolutamente requentada para o eleitor, não importa nada essa discussão, nada, não faz voto, e fica tentando comparar quem é o pai da criança do Bolsa Família. Ou seja, quando você pega e fica discutindo a paternidade, você está valorizando a política. A mãe que ganha a Dilma, né? Então, assim, é um absurdo, é uma incompetência política. E o que eles não conseguem perceber no diagnóstico é que quem faz voto hoje no Brasil, que não é mais definida pela opinião da classe média tradicional, ela é absolutamente independente no voto, são as classes menos abastadas, principalmente a classe de consumo D e E. E essa vota com Lula. Por quê? Por causa do Bolsa Família. Eu queria, não sei se você concorda, Dá, mas eu acho que existe uma questão em relação ao PSDB especificamente e aos seus aliados, o DEM e o PPS, que é um discurso
envelhecido, né? Assim, um discurso antigo, de que eu sou o pai, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo e tal, o discurso da paternidade, mas ele é principalmente um discurso difícil de ser alcançado pela média da população brasileira. Então, apesar do senador Aécio Neves ter um discurso de que é preciso conversar com as novas classes médias, né, com essa nova classe média, eles não conseguem ter um discurso que seja acessível para essa classe que eles querem ter acesso, né? E aí assim, vou fazer uma ligação com a questão do mensalão. Acho que foi exatamente o que o PT conseguiu fazer agora, recentemente, nas redes, em relação às prisões, aos episódios que aconteceram. É engraçado que, não sei se você concorda comigo, mas quando a militância vê Lula atingido, ela é muito mais, digamos assim, raivosa, no bom sentido, assim, né, no sentido de reagir, do que quando Dilma é atingida, né? Quer dizer, a Dilma não tem da militância petista o carinho, né, o apoio, o respaldo que o Lula tem, evidentemente. Então, assim, na verdade, o episódio do Mensalão, ele despertou a militância, mas não despertou agora, não. Sempre foi uma questão fortíssima para a militância do PT. Só que agora, o que aconteceu é realmente a imagem, como você disse, Barroso. Agora tem a foto do Zé Dirceu levantando a mão e entrando dentro da papuda, né? Tem a foto do Genuíno fazendo a mesma coisa. Então, assim, essa foto é emblemática. Essa imagem chega nessa população, que é a mesma população que o PSDB não consegue falar com ela. Então, assim, e o PT sabe disso, sabe que essa foto está chegando lá, né? Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a trabalhar com os formadores de opinião. Eu acho que muito dificilmente, durante esse período, teve uma comunidade dessas mais carentes, mais pobres, que está formando, que está chegando nessa classe C, que não teve contato com uma liderança petista que tenha feito esse trabalho de militância. Então, assim, eu achei muito interessante, inclusive, que é um trabalho de multiplicação, né? Você notou isso, assim? Olha, lideranças, vamos supor, não vou saber exatamente o bar, mas lideranças de local tal, vamos estar reunidos aí, não sei o que e tal. Então, assim, aí falava com uma liderança que falava para outra, e de repente estava todo mundo discutindo as prisões durante um final de semana. Talvez o PT seja o único partido também que tenha militância, né? Que os outros partidos têm uma militância muito apagada, talvez. Eu vou só pegar vocês estão colocando vários aspectos. Vou pegar só uma questão rápida. O que é a militância do PSDB jovem de Minas? Clube do Chapéu? Chapéu? Mas o que é isso? Se fosse boné, já seria atrasado. Chapéu, que é coisa mais elitizada, é querer ser chamado de coxinha, não? Muito bem. Cena Política volta já, debatendo o mensalão e as eleições. Daqui a pouco. De volta à cena política, debatendo o mensalão, eleições e o que aparecer por aí. Rudá, na sua primeira fala ficou um ponto que eu achei que é preciso conversar mais. Você disse que o julgamento do mensalão pelo Supremo foi um julgamento técnico e caiu politicamente nas redes e tudo mais. Mas o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, parece que também joga politicamente. Ele
de uma certa maneira, ele tem até o final de março para sair do Supremo e se candidatar ao que quiser, seja governador, seja presidente, seja senador. E mesmo essa prisão no dia 15 de novembro foi considerado algo marqueteiro, porque não havia uma necessidade de efetivá-la naquela data. Já, inclusive, até trocou agora o juiz de execuções penais do caso, por causa das confusões surgidas. Há também essa característica política, no seu entender, do Supremo, do presidente? Mas como político, o Joaquim Barbosa é um excelente ministro do STF. Ele é péssimo político. Ele não consegue falar com as massas também. E ele vem construindo uma imagem aquele jeitão de assim, intransigência. Aquele jeitão meio forte, meio... Olha, a hora que ele cair no campo político, eu já vi vários outsiders como ele serem destroçados. Porque existe uma certa petulância de quem é da área técnica, de achar que o campo político é fácil, ele é tão sujo, tão complicado, que se eu aparecer para as massas, a minha própria imagem, a minha correção, ela acaba arrebatando as massas. Não acontece isso de jeito nenhum. O rolo compressor passa em cima dele fácil. Olha, Silvio Santos, eu posso citar vários. O rolo compressor, os acordos, a maneira como você consegue financiamento, a forma como você acerta o marketing. Porque política hoje no Brasil, além de imagem na TV, você precisa ter muitos operadores para criar o fato. Na verdade, para criar a versão. Política é versão, principalmente eleitoral. O jogo é muito rápido, são 2 meses de campanha intensa, e você cria o fato, tem que ter operador fazendo a tradução do fato. Não existe o fato, existe a versão existe a e as versão. versões. É assim que funciona. Se você não tem um exército, você pode ser fantástico, que você não aparece, que você perde ali na rua. Veja o caso do Russomano. 10 dias antes da eleição na cidade de São Paulo, ele estava eleito. Prefeito de São Paulo. Ele estava eleito. Em 10 dias ele foi destruído por quem? Por operador. Rodar, e essa versão super-herói do Joaquim Barbosa também não venceria umas eleições, não venceria um prazo de 2 meses de uma campanha eleitoral? Não, ele pode sair bem, por exemplo, ele ser uma espécie de Enéas mais qualificado, ele dá uma arrancada boa, aparece, polemiza, até que os coronéis da política partidária brasileira falam assim, está aparecendo demais, hora de destruir. E aí, imagino que não aconteça com vocês, mas a partir daí os marqueteiros liderados por esses coronéis vão começar a jogar pauta para vocês no jornal, sempre vazando uma informação, quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, a família dele, para onde que ele foi, quanto que ele gasta quando ele vai para bar. Porque aí, um apartamento em Miami comprado por uma empresa, vai corroendo por dentro, e como ele não tem um exército, não tem como responder. Olha, o jogo da política é um jogo empresarial muito bruto, extremamente profissional. Não pense que o pessoal está aí porque é um pessoal que não tem preparo. Eles não têm o preparo que a gente quer, mas eles têm preparo. Eles sabem como fazer política. Não tem preparo como gestores e tal, mas como marqueteiros, sim. Não, pelo contrário, nós temos a pior geração de gestores públicos da história da República. Mas nós temos os quadros partidários mais profissionalizados da história da República. Quando diz gestores, são aqueles que vieram de outras atividades para a política. Não eram propriamente políticos de carreira. Veja, vamos pegar uma pessoa... por exemplo, vamos pegar de dois partidos, Márcio Lacerda e Fernando Haddad. Eles são gêmeos do ponto de vista da gestão. Eles não têm habilidade nenhuma de negociação. O que eles falam é um desastre para qualquer marqueteiro. O Fernando Haddad fala, tá bom, eu abaixo o preço da passagem, mas eu tenho que cortar de educação e saúde. A agenda do PT, historicamente em São Paulo, que foi da Marta Suplicy com o CEL, que foi da Luísa Erundina, outra prefeita do PT, com Paulo Freire como secretário, isso é um suicídio. Ele é um poeta calado, né? Não, calado ele é um poeta, falando é um desastre. Né? Você vê o Márcio Lacerda, com as manifestações ele some uma semana, e quando a imprensa vai entrevistar, ele tem a coragem de falar, eu não sei porque vocês não me ligaram, eu fiquei uma semana esperando vocês. Isso é o quê? É um escárnio junto ao jornalista? Ligando todo dia, ele não atendia. Depois tem uma ocupação da prefeitura, ele marca para uma semana depois a negociação. É horroroso, é um despreparo político, porque eles não nasceram das ruas. Eles não eram dirigentes partidários.
Eles não têm sensibilidade. Eles acham que prefeitura é uma empresa. Mas me desculpa, mas os dirigentes partidários também não vão muito bem, não, né? Ah, mas veja, o Lula fala para as massas. Você vê uma pessoa, por exemplo, como o Fernando Henrique, que embora seja mais rígido, quando ele fala com autoridade e ele consegue ser respeitado, pelo menos no bloco oposicionista. Você tem uma velha geração que, para não citar, por exemplo, nenhum campo mais conservador, o ACM, você tem uma velha geração de políticos que sabe, ele tem uma leitura da realidade e sabe que ele é o fato. Ele é o fato. A fala dele é o fato. Adhemar de Barros, Jânio Quadros, nós temos uma tradição da política brasileira que fala para as massas e cria uma tensão emocional. Os políticos gestores de hoje são horrorosos. Quando eles aparecem, eu imagino que todos os apoiadores ficam torcendo para ele parar de falar rápido, porque é um desastre. Todos eles falam algo que não tem sentido nenhum para a massa. E é por isso que a situação ganha espaço com tanta facilidade. Dá, você que se dedica a estudar o Lula, né? E o Lula como gestor, faz falta? Então, vamos entender bem. O Lula como gestor pensava tudo pela política. Ele pensava a economia pela política. Ele pensava as políticas sociais pela política. E eu estou falando a política como ocupação de espaço e direção do país. Essa é a diferença. O que o Lula fez? Ele concentrou o orçamento na União. Entre 60% e 65% do orçamento público hoje está na mão do governo federal. A partir daí, os prefeitos têm que fazer convênios com o governo federal e, com isso, o Lula nacionalizou o programa social e de infraestrutura. Qualquer cidade do país vai ter Minha Casa Minha Vida, Praça da Juventude. Não era assim, só no governo Getúlio. Nunca foi assim. E depois da Constituição de 88, os prefeitos tinham uma autonomia tão grande, não tão grande, mas muito significativa, que as grandes novidades de políticas públicas nasceram nos municípios, né? Lula seria uma versão contemporânea do Getúlio. E não é um repeteco, é uma atualização. Porque eles dizem que quando repete é com farsa, Exato. né? Olha, a partir daí, ele criou o BNDES, segurou o empresariado. O BNDES tem mais dinheiro do que o Banco Mundial hoje. O Bolsa Família, 90% de quem ganha o Bolsa Família vota no Lula. Fez a coalizão presidencialista, não basta ser aliado, está no governo, como se fosse o parlamentarismo, e trouxe o ONG e Central Sindical para o governo. Ele fechou o país. Ele fechou o país. É uma outra estrutura política que nós temos. Você falou um nome emblemático aí da política, que eu acho que remete aos dias atuais. Adhemar de Barros. Ele ou fizeram para ele o slogan, rouba mais faz. Rouba mais faz. E conseguia ser votado, e muito bem votado, embora tenha colado nele essa pecha, né? A pecha era colada nela. Mas Lula sussurra isso todos os dias. É. Quando ele diz o problema do sistema é que o sistema leva a gente a isso, o que foi feito foi caixa 2 que todo mundo faz, o que ele está dizendo? Rouba mais faz. Para estar na política, não dá para ficar sem sujar a mão, só que eu faço. Isso é um Quem exemplo. tem Bolsa Família? Quem é que pega e consegue dar a casa para vocês? Quem é que consegue ter linha branca sem IPI? Quem é que... E aí vai. Quem é que resolveu o problema de médico com mais médico? Quem é que, assim, ele vai listando e aí na comparação o eleitor fala, todo mundo é igual? Por isso que essa agenda, do jeito que ela está sendo trabalhada das prisões, do mensalão, é uma agenda moralista que só pega quem já é contra o Lula. Então seria nessa base, rouba o mensalão, não pega, não carimba, Assim, não dá revertério eleitoral, dentro dessa linha, rouba mais faz. E o pior é que você tem um eleitorado que vota no lulismo, não só no Lula, mas que sempre está procurando uma terceira via. Todas as eleições a partir de 2010, sempre aparece uma terceira via e a hora que vem todos os operadores da política, da máquina, aí essa terceira via cai. Né? De novo, sempre teve agora, com as manifestações de rua, teve uma queda abrupta da popularidade da Dilma. Mas acontece que depois os profissionais da política recuperam. Ou seja, de novo, é uma incompetência da oposição quase doentia. Sinceramente, da forma como está, evidentemente a atual oposição vai ser liderada pela nova. No caso, Eduardo Campos e Marina. Eu acho que os dias de
de hegemonia do PSDB na oposição acabaram. Mas você acha que esses dois têm essa competência para acabar com essa apatia, com essa idiotia da oposição? Tem competência. Vou dar um dado. O Eduardo Campos consegue trazer para a disputa na Bahia, que é governo do PT, ele consegue trazer a Lídice da Mata com uma ministra, como é o caso da Helena Calmon. Né? Você tem em outras praças, por exemplo, o Romário chama o Joaquim Barbosa para se filiar no PSB. Isso é criar fato político, que o PSDB não consegue criar em 2014, você vai ter uma capacidade, que é a festa de qualquer marqueteiro político. Se você tem condições nas manifestações dos meninos na Copa do Mundo, de colocar a Marina, que vai de um lado, se ela exagerar no tom, logo depois aparece o Eduardo Campos. Então a mobilidade para você criar a imagem dos dois é altíssima. Isso é o sonho de qualquer marqueteiro. Ele consegue trabalhar com todos os campos. Se ela chutar o gibeira dos ruralistas, o Eduardo Campos Campos vem. Se o Eduardo fica muito, pouco jovem, aparece ela com a rede. Então existe que não tem mais no campo tradicional do DEM, PPS e PSDB. A união dos dois foi, eu acho que foi até agora a jogada mais inteligente desse período pré-eleitoral. Não Sem tenho dúvida dúvida, né? Eles conseguiram. E o interessante é que no momento em que o governo, os governistas, o PT, comemorava a derrota da Marina, né? Assim, achava que a rede não seria que ela tinha criada e que ido para a vala, né? já tinha, né, acabado, já era um risco eliminado, né? Eu acho que foi a grande sacada até agora. E acho que, assim, vamos ter certamente mais jogadas políticas até a eleição. Agora, é interessante, assim, retomando o fio, né? Eu acho que esse episódio do Mensalão das Prisões terão realmente muita pouca repercussão na eleição de 2014. Primeiro que ainda tem um tempo, né? Assim, ninguém vai ficar falando, a mídia não vai ficar falando nessas prisões até eternamente, né? 10 meses, né? 10 meses é muito tempo na política, mas muito tempo na política, né? Inclusive vai chegar a Copa aí, vai se falar da inteligência da bola, né? Não, mesmo porque você tem o caso dos política fiscais, da bola. Você tem o caso dos fiscais na Prefeitura de São Paulo, que resvala no Kassab e no Serra. Você tem o caso do metrô. E você tem o Mensalão Tucano tem o Mensalão Tucano. Você tem um contra-ataque. É mais ou menos assim, quer brincar? Nós destruímos vocês. Ao igualar todo mundo é sujo, rouba mas faz. Vamos no próximo bloco, nessa pauta aí, você está dando a pauta. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo o mensalão, mensalinho, eleição do ano que vem, com presença do cientista político Rudá Risse, autor de livros sobre o lulismo, da jornalista Carla Crift, do jornal O Tempo, e Fabiano Frade, da rádio Band News. Voltando, recuperando o que você estava falando agora há pouco. Que essa eleição com vários ataques, contra-ataques, você acha que os lados vão se neutralizar? Porque um ataca de lá, outro responde, outro dá o tiro, outro responde. Eu acho que essa é a aposta do campo lulista, né? É tentar igualar o jogo, dizendo que todos são sujos, e aí volta para aquele campo quem faz mais pelo pobre, né? Quem criou equilíbrio. E aí, na comparação, as eleições passadas já revelaram que... Mas no caso do cartel do transporte, do metrô lá de São Paulo,
é algo que pode tirar algumas penas, vamos falar assim, né? Depenar um pouco o tucanato, porque vem desde o governo Mário Covas. Exato, mas eu acho, o Maquiavel dizia... Que está fazendo 500 anos agora, essa semana, né? O livro O Príncipe. O Maquiavel dizia que um bom príncipe, ele teria que ter a força do leão e a astúcia da raposa. Mas o mais capacitado de todos os príncipes é aquele que nunca teria necessidade de utilizar a força. Ele só ameaçava. O que eu acho é que o PT está fazendo nesse momento é só ameaçar o PSDB. Tipo, você quer entrar nesse campo mesmo? Nós te destruímos de vez. MMA, né? Então, exatamente. E aí a população fica vendo, olha que interessante. E na hora do voto mesmo, fala, bom, eles são tudo uma porcaria, mas quem é que garante o consumo? Olha, a palavra de ordem, é isso que eu falo que os tucanos não conseguem fazer diagnóstico do Brasil. O diagnóstico é consumo. O que dá voto hoje é consumo. Não é esquerda, direita, igreja, é consumo. Eu falei isso num programa anterior que nós gravamos aqui. O tomate era R$2. Eu gosto muito de tomate, eu sei o preço do tomate. Ele pulou para 10, 12 reais. Voltou para 2, já pulou para 4. Consumo também lá no supermercado. Bem o preço do tomate. Eu estou um tomateiro. O consumo lá no supermercado, na hora da quitanda, na hora das compras, não está um consumo confortável, não. Não, mas aí que está. Aí vem as políticas assistenciais, mitigantes. O governo toda hora anuncia. São políticas que não têm nenhum impacto estrutural de fato. Por exemplo, vou explicar isso melhor. Quando o Bolsa Família foi criado, não o Fome Zero, o Bolsa Família, que já é outra história, ele promoveu socialmente. Promover, em termos de política social, significa fazer a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Há 10 anos nós temos Bolsa Família. 45% de quem recebia a Bolsa Família lá no início, continua recebendo. Os outros 55%, ninguém sabe direito por que não está ainda no cadastro. Ou porque morreu, ou ninguém sabe por que saiu. Não tem dado claro sobre isso. Vamos ficar nos 45%, com a metade. A questão é o seguinte, o Bolsa Família hoje não é mais promoção social. Ele é proteção, ele só protege. E aí as pessoas vivem a mesma vida, que não é uma vida de indigência, mas é uma vida pobre. Ele não aparece como ser humano. E nesse momento, para o PT continuar sendo um partido social-democrata, né, e para promover socialmente, ele teria que ter uma nova geração de política social. Só que ele empacou, porque ele descobriu que o Bolsa Família, como está, forma um grande eleitorado cativo. Então, a questão é, o PT continua inovador, e aí ele engole as ruas, ou ele fica com esse pacote eleitoral que ele conquistou, e aí a qualquer momento ele pode se tornar velho no governo. Eu diria que se ele continuar nesse caminho, 2018 vai ser dificílimo. Há conversa de bastidor dizendo que o Lula está preocupado com isso, que ele não conseguiu criar uma nova geração que possa substituir a Dilma. Por isso que ele quer ganhar São Paulo e Minas, para segurar, se tiver um desastre em 2018, ele segura esse governante nos estados, ou então ele vai tentar criar até lá algum nome. Ou seja, o Lula sabe que hoje o PT já é algo antigo. Por falar dessa questão da eleição em Minas Gerais, 2014 é o ano do PT, né? Há especialistas que dizem que o PT só perde essa eleição para ele mesmo. Ou seja, se ele criar aquela confusão toda que foi criada em 2010. O senhor acha isso também? Eu acho o seguinte, o cenário é mais ou menos que eu ouvi de analistas de São Paulo, da área política, falando para mim. Eu não concordo totalmente, mas a leitura que eles fazem é o seguinte: o PT em 2014 deve ganhar nos estados. Primeiro, deve reeleger a Dilma com certa facilidade, e talvez no primeiro turno. Isso vai ter impacto nos estados, deve reeleger o governo do Rio Grande do Sul, conquistar Santa Catarina, Rio de Janeiro com Lindenberg e Farias, São Paulo. Os analistas de São Paulo dizem que o Alckmin não consegue, ele chega em primeiro lugar no primeiro turno, mas não consegue ganhar no primeiro turno, vai para o segundo turno. Eles dizem por quê? Por causa do SCAF, aquele empresário, presidente da Fiesp, que é candidato a governador, ele que vai levar para o segundo turno, e as projeções do segundo turno dizem que o PT ganha, né, com o ministro da Saúde.
eu desconfio que essa é uma análise equivocada, mas é isso que eles dizem. Padilha... E Minas, e Padilha seria o governador. E Minas, se Aécio não for candidato, o PT ganha com o ministro Fernando Pimentel. O Nordeste, por incrível que pareça, o Eduardo Campos é que leva os estados mais importantes. Bahia, na análise desses paulistas, cientistas políticos e tal, e Pernambuco. Ora, aí nós temos uma renovação da disputa. É o PT comandando o Centro-Sul, com muita força política e dinheiro. Imagine a imprensa que hoje é alinhada com o PSDB, como que fica numa crise econômica, financeira muito grave da imprensa paulista, né? Vocês veem a Abril, o caso do Estadão e outros, e de repente é governo federal e estadual do PT. E quem que é a oposição? Eduardo Campos. Ou seja, 2016 vai ter que se ver com gente que nasceu no ninho lulista como oposição. E com um discurso jovem com a Marina. Ou seja, é outra oposição, que vai liderar os tucanos, eu não tenho dúvida. O PPS e o DEM. E tendo o Nordeste. Aí não dá mais para falar que os pobres votam só com o PT. Está o Nordeste lá com o PSB. Então, assim, nesse cenário que é fantástico para o PT, mesmo nesse cenário, você vê que mudaram as penas, ou mudou a pele. Agora é PSB, Rede, como liderança de uma oposição vigorosa, de rua, que tem o que dizer, que não é almofadinha, que tem campo junto ao empresariado, mas também tem campo junto aos meninos, agroecologia, a religião, os evangélicos, é outra oposição, algo que o PSDB não conseguiu construir. Você estava querendo fazer uma... Quando o Rodar estava dizendo que eleição no Brasil é consumo, e eu não tenho dúvida disso, mas também não tenho dúvida de que há um esgotamento, e aí eu quero falar da eleição de 2018, e aí, me dando um pouco no que você disse também, da análise de que a eleição de 2014 não é uma eleição assim tão complicada no âmbito nacional. Eu acho que nos estados vai ser. Essa análise que você fez aí, eu não sei se essa facilidade vai ser encontrada assim pelo PT, não. Eu acho que em alguns estados as eleições vão ser muito disputadas e o primeiro exemplo disso é Minas Gerais. Acho que pela primeira vez o PT vai ter um candidato de viabilidade política em Minas, né? E eu acho que qualquer candidato que vier a ter apoio de Aécio Neves é um candidato forte, ainda que ele não tenha nome, é forte. Sabe? Então, assim, a eleição vai ser bem disputada aqui em Minas, então eu acho que nos estados a coisa vai ser meio complicada. Agora, já em âmbito nacional, realmente eu acho que a coisa caminha muito favoravelmente a Dilma Rousseff. O pior dos mundos ela já passou. Né? Tempo para trás foram as crises, a questão do mensalão, o pior dos mundos ela já passou. Então, se ela já passou isso, a menos que aconteça assim, um acidente, uma coisa assim muito fora, né, do previsível, eu acho que ela tem uma eleição tranquila. A foto das prisões, né, não vai pesar, né? Acho que já pesou, né? Eu acho que talvez na próxima pesquisa a gente tenha alguma coisa, mas daí a 2 meses eu acho que... Dissipa-se. Exatamente. Agora, o que eu acho que é a grande preocupação, apesar desse quadro que é favorável ao PT nacionalmente, né, a disputa da presidência, o que eu acho que assim, tem que ser dito é que o PT parece caminhar para o mesmo programa, os mesmos pilares e diretrizes de governo que já utilizou, que são basicamente 2 ou 3. O primeiro, os sociais, ou seja, você trazer para a classe média, para a condição de consumo, uma classe que estava excluída durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A questão da criação de emprego em cima de investimentos públicos, né? Então, assim, PAC, Minha Casa Minha Vida e tal. Ao mesmo tempo que você atende às demandas populares, você cria ali frentes de trabalho, então você cria emprego, né? A construção civil hoje, por exemplo, é o setor mais empregador do país, né? É o estatal desenvolvimentismo, é algo dos anos 60, né? Então, assim, reorganizado. você faz obra, estimula emprego, cria emprego, e aí você estimula o consumo. Só que, assim, consumo tem esgotamento. E eu acho que tem, assim, um chute, assim, mas, assim, os economistas, inclusive, avaliam um pouco por aí, há mais 4 anos para isso. Então, assim, até 2018, o PT pode embarcar nessa, assim, sem muita preocupação. Mas em 2018 isso não vai dar certo mais. E não é só o PT que precisa responder essa pergunta, não. A oposição ao PT vai ter que responder essa pergunta também. O jogo é outro? O que eu fazer? acho que não é 18 não. Para mim é 2016.
Eleições municipais. 2015, nós vamos ter um grande baque econômico, porque nós temos que fazer o alinhamento do preço dos serviços públicos, energia elétrica, sim. Derivados de petróleo, e isso vai ter um impacto imenso no bolso dos brasileiros. E a Dilma... Esses dias aí a Dilma segurou o preço Está segurando por causa disso. Mas até onde ela vai? Entrou de frente com isso vai ter a impacto força. sobre o emprego, portanto, sobre o consumo. E eu não sei se a Dilma se elege fragilmente, porque ela vai se eleger com muita abstenção, voto branco e nulo. Sim. Porque se, vamos dizer assim, o eleitor insatisfeito com ela votasse na oposição, seria uma coisa, mas quando não vai votar, o voto em branco ou nulo, ela ganha, só que ganha fragilmente. Eu só queria fazer um destaque sobre a história de Minas Gerais. O diferencial é que Aécio Neves é candidato a presidente. E se ele chegar em terceiro lugar, o impacto sobre o mineiro, vamos lembrar que brasileiro gosta de falar que não joga voto fora. Na hora do vamos ver, vota em quem está na frente. O impacto de um fracasso do Aécio vai ser imenso nas eleições mineiras. Por isso que se ele é candidato a governador, não vai ter oposição a ele. Mas se ele for candidato a presidente, a possibilidade dele perder todo o reinado dele é imensa. Ou seja, o jogo está começando. Eu tenho que dar um intervalo, mas só repicar isso com você. Você acha que se Aécio voltar a disputar o governo de Minas, Pimentel não entra? Já se fala no bastidor que ele já anunciou que ele está fora. Ele não bate de frente com ela? De jeito nenhum. Mas passa isso pela cabeça do Aécio Neves? É o que é o estranho e que mostra que ele não nasceu para a política. Não passa. Muito bem. Cena Política volta já já, debatendo eleição, mensalão. Até já. Voltamos com Cena Política, debatendo mensalão, eleição e por aí afora. Rudá, você disse que a tendência é do ataque, contra-ataques, nessa questão do mensalão, acabar os dois lados, PT e PSDB, se neutralizando. E essa questão aí dessas acusações que envolvem o governo do Eduardo Azeredo, chamado mensalinho, no seu entender, isso também pode pesar, ou vai ficar nesse jogo de neutralização? Não, vai ficar só neutralizando um ao outro, não vai ter peso para o eleitor nenhum. Poderia, não é? Poderia. Por exemplo, se a oposição tivesse a garra dos petistas, eles teriam espalhado cartazes dos dirigentes do PT, pelo menos nos locais onde a base dele frequenta, né? Teria tentado puxar cartazes dos dirigentes sendo presos, né? Eles poderiam estar fazendo uma proposta de lei para transformar a corrupção em crime hediondo, coletando assinatura nas ruas com barraquinha, mas não está no DNA deles a rua. Esse é que é o problema, a oposição não é popular. DNA estava no mensalão, né, empresa? Exatamente. Então, mas é mesmo uma piada pronta, né? Mas veja, não tem... Esse que é o problema. Você tem a emergência de um eleitorado que tem um comportamento independente, não é mais ligado ao que se chamava formador de opinião. Eles têm formadores de opinião próprios, né? Eles têm muita conexão, as pesquisas do Data Popular revelam isso através de smartphone. Ou seja, era hora de entrar aí. O PSDB continua falando dos velhos palanques, utiliza o parlamento como tribuna. Não, quem é que vê discurso no Senado? Mas o senador Aécio Neves é presidente nacional do PSDB, pré-candidato tucano à presidência da República. Ele tem o microfone, a câmera e os ouvidos. Exatamente.
Não era a hora dele pegar, aqui na cidade dele, fazer uma... É claro que ele sabe que o risco é altíssimo. Ele pegar e sair em Belo Horizonte, na Savassi, indo de bar em bar, cumprimentando, com todo mundo com bandeira. Era a hora, não era? Fechar o ano mostrando força. Num ano da Copa, às vésperas do ano da Copa. Eles não conseguem usar a rua. Eles têm medo da rua. Eles têm medo de ser alguém jogar um papelzinho, um ovo. E aí... E por que os petistas não têm? Por que eles vão, inclusive em jogo de futebol, que é o lugar mais arriscado um político ir, e vai? Quer dizer, essa disputa da rua é que cria um impacto e a imagem, né? E cria blindagem também. Fala, o cara não tem medo, é nosso. Alguém tem dúvida que os candidatos do PSDB não são do povão? Você bate o olho e sabe que não é do povão. E tem o pior, como o PSDB está tentando ampliar o eleitorado e está tendo dificuldade, eles às vezes flertam com a direita. Quem é que apareceu à direita? O pastor Feliciano. Ele já foi anunciado nesse final do ano, vai ser preparado para ser o Lula conservador, evangélico. Talvez não chegue à estatura do Lula, mas se ele cresce a um novo Enéas mais preparado, com mais base social, ele também interdita o espaço da oposição desse lado. Então, é hora de ter um diagnóstico um pouco mais Dizem que ele vai profissional. estourar de ganhar votos, né? É essa a ideia. Apesar de Ele todo ser o tiririca, o racismo, a homofobia, etc. Mas existem pesquisas Mas existem pesquisas que comprovam que ele diz o que grande parte da sociedade brasileira gostaria de dizer. Então, quer dizer, se grande parte da sociedade brasileira gostaria de dizer o que o Marcos Feliciano diz o tempo todo, ele é parte do eleitorado dele, faz todo sentido. Não, sem dúvida. E é aí que a Marina cresce de novo. Ela é evangélica. Então ela pode, com muita propriedade, dar uma outra versão, né, de um discurso religioso, do engajamento cristão, que não é exatamente do Feliciano. Mas ela fez uma defesa do Feliciano e houve críticas, ela fez o jogo do avestruz. Fiou a cabeça na terra. Depois eu não estou dizendo que ela vai fazer, mas ela tem condições. Qual é o outro candidato popular no Brasil que pode fazer frente a um evangélico? Só ela. Na verdade, todo mundo que torce por oposição no Brasil torce para que a Marina dê certo. Mas ela não conseguiu não conseguiu montar um partido dentro do prazo certo, quer dizer, ela já não foi uma gestora de alguma forma desse partido. Foi uma tremenda incompetência, né? Foi incompetência. Solidariedade, conseguiu, PROS conseguiu. Levanta, quer dizer, gente que não fez o estardalhaço dela, montou o partido, né? Usou outros meios, por que ela não usou desses meios? Então, quer dizer, às vezes fico imaginando que torcer para Marina Silva é a mesma coisa, com todo respeito, o Marcílio, inclusive, que é americano, é a mesma coisa de torcer para o América. Eu acho que é pior. Você torce para o América, você quer que o América vá e o América não vai. A Marina... Marcílio, que ele está dizendo, o Marcílio é o presidente aqui da emissora, que é americano doente, americano doente. Faz parte daquela Kombi, né, que vai para o estádio. Que vai para o estádio. Então, acho que acontece muito isso, né? A Marina Silva acaba sendo aquela esperança que tomara que aconteça, Mas é porque assim, a Marina, ela não tem discurso, né? Ela não tem discurso. O discurso dela oscila de acordo com a conveniência, ora ela está mais aqui, ora ela está mais aqui, e na hora que aperta, ela fala que vai consultar as lideranças dela, o pessoal da rede. Ela nunca se posicionou em relação a nenhum assunto polêmico no país, né? Em relação a aborto, casamento gay... ela é contra tudo sempre. Isso? Não sei se ela é contra a favor, ela nunca se posicionou, né? O fato é que ela sempre diz que isso é um assunto que tem que ser debatido, que ela tem que conversar isso com o pessoal da rede, e que ela joga para a sociedade tem que abrir essa discussão, né? Então, assim, como se ela não fosse representante dessa própria sociedade, então, assim, ela não se posiciona, né? E ela não se posicionando, ela pode agradar muita gente. Ela vai agradar todo mundo, porque ela oscila entre a direita e a esquerda com uma facilidade, realmente admirável. Você acha que o muro é bom de voto? Não, eu acho que não. Eu acho que ela oscila, ela agrada muita gente, mas no final, na hora lá da urna, não vão votar nela. Não vão votar nela porque as pessoas querem uma cara para o seu voto. Querem uma cara, querem saber, uma né? posição. Que é uma identidade para o voto.
O que é uma mudança muito boa para a democracia brasileira, né? O brasileiro começar a identificar o voto a uma identidade. Ainda que ela seja personalista, mas assim, que seja, primeiro tem que ter o primeiro passo, né? Tem que ter a primeira identidade. Eu acredito que o segundo passo pode ser uma identidade mais partidária, porque no fundo, se a gente for, assim, as próprias pesquisas mostram que só o PT, por enquanto, tem esse voto associado à legenda, né? Talvez outros partidos menores, como o PCdoB, também da esquerda, né? PCdoB, PSTU e tal. PSOL. Né? PSOL. Mas, assim, os partidos do centro e da direita do Brasil não têm identidade própria, não tem isso. Mas né? ele estava dizendo ali sobre o PT, pelo que eu entendi, que o PT vai ter essa relação para 2018, como o PMDB teve em relação ao MDB. Virou um partido difuso. Você estava dizendo isso. E até dentro dessa tese que a gente conversava sobre esse filósofo político Marcos Nobre, você está até com o livro dele aí, né, Marcos esse Nobre? é o livro... que é o livro que diz que a política brasileira, desde o MDB, que ele chama de PMismo, né, um neologismo que ele inventou, é uma política de centrão, que hoje chega ao PT. Né? Ele um diz... centrão, um grande centrão que abocanha toda a política, né? Uma coisa assim, né? Ele diz que o PT hoje é a liderança do PMDBismo, do PMismo, né? Ele fala, não é bem PMDB porque é o partido, mas não, é a lógica. Não é PMDBismo, é PMismo. É um centrão que é focado em si mesmo, que ele tem pouca mobilidade, ele é móvel, mas ele sempre está mantendo o status quo. E o PT, então, hoje seria o partido da ordem e estaria substituindo o PMDB. Ou seja, o que ele tenta mostrar, e o André Singer também vem analisando isso, é que de 2006 em diante, André, o eleitorado cativo... Cientista político. O cientista político da USP. Eu repito assim, só para as pessoas localizarem. Eles vêm mostrando que o eleitorado, com pesquisa, mesmo, com dados eleitorais, o eleitorado do PMDB cativo, que é o eleitorado pobre, de 2006 em diante começou a se deslocar para o PT. Então o PT não tem mais a classe média. Esse é outro erro da oposição. Fica falando para quem já vota contra o PT. Então, assim, o eleitorado... Por isso que o PT está pouco preocupado com essas críticas. Ele se defende, mas ele está olhando para o povão. E é por isso que... O mensalão nem trisca, então. Nada. Não preocupa ninguém, dirigente do PT. Ele só se preocupa em não dar volume. E é por isso que vem para o contra-ataque. Ao neutralizar, acabou. Mas o Lula preocupou-se, porque o Zé Dirceu, lá de dentro da Papuda, puxou a orelha do Lula. O Lula acabou fazendo declarações. Disse, o mensalão vai ajudar na reeleição. Não. Essas críticas ao PT vão ajudar na reeleição. Vamos por partes. Vamos aqui, talvez o telespectador não saiba. O Lula não gosta do Zé Dirceu. Na verdade, ele odeia o Zé Dirceu. Então, assim, vamos com calma. Os sindicalistas nunca tiveram paixão pelo Zé Dirceu e nem os petistas da Igreja Católica. Assim, há uma oposição virulenta ao Zé Dirceu. E o Zé Dirceu sabe disso. Então, quem falou para a imprensa que ele puxou a orelha foi ele, que tem uma excelente relação com a imprensa de São Paulo e Brasília. Ele que vaza essa informação e o Lula fica um pouco refém. Só que o Lula é mais hábil do que ele, e em seguida ele engole. Mas assim, vamos ter um pouco de cuidado, que na verdade esse jogo de vazar informação a favor do Zé é ele. Disse que eu disse, né? O Zé Dirceu no PT, infelizmente, o tempo dele está acabando. Ele é da segunda geração de dirigente, agora o Lula montou uma terceira. Ou seja, a época do Palocci acabou, do Patrus Ananias, do Zé Dirceu. Não estou falando que eles são iguais, mas essa geração acabou. Agora é outra. Olha, o BH News, Cena Política, agradece ao cientista Rudar Risse, agradece a Carla Crift, do jornal O Tempo, Fabiano Frade, da rádio Band News, prata da casa aqui da emissora. Muito prazer. Durante muito tempo apresentador aqui. E agradece principalmente a você que acompanha a Cena Política, que volta na semana que vem, levando o debate até a sua casa. Até lá.